Você entende que a pandemia acelerou algumas coisas no sentido comportamental, e que influenciou na busca por aprendizado? A gente sabe que a pandemia mudou muita coisa, influenciou muita coisa, mudou a forma de trabalhar. As consequências aí acabam sendo, por exemplo, uma Great Resignation. Agora a gente está falando de quiet quitting, a gente está falando de várias outras coisas. Enfim, os termos nascem assim, brotam, né, para tentar exemplificar comportamentos. Mas você acha que as pessoas com a pandemia começaram a olhar para a sua vida e buscar alguns ressignificados e, consequentemente, tem que talvez buscar aprendizados? Aí olha para o mercado, você consegue começar a aprender de várias maneiras, de várias formas. Como que você vê esse Eu acho movimento? assim, bom, é lógico que são percepções individuais, novamente, nas janelas que eu circulo, né? Mas no início da pandemia, acho que o movimento foi muito mais de retração, cada um tentando estar no seu mundinho, tipo, vou garantir o meu emprego, não quero insegurança, muita gente com medo do desemprego e assim por diante. Passando essa primeira fase, que foi uma fase do medo, do receio e tudo mais, porque qualquer mercado, segmento, até ter aquela primeira curva de reação, e alguns conseguiram reagir muito rápido, bombar e tudo mais, depois tem um momento de falar, putz, o que que eu quero para minha vida? Ninguém nunca viu tão próximo, né? A gente não gosta de falar do tema, mas assim, a morte. Então, assim, tava ali. Eu quero viver o resto da minha vida fazendo algo que eu não gosto, ou não. Qualidade de vida. Então, você vive, por exemplo, almoçando em casa com os filhos, podendo sair, pedalar, fazer isso, fazer aquilo. Então, teve-se uma apropriação de um outro estilo de vida, que aí, quando você está voltando de vida, por isso que eu quero ou não quero. Tem um outro lado que, como as pessoas tiveram o tempo de refletir, e muitos deles não gastaram, até porque estava tudo meio fechado, ninguém sai comprando carro na pandemia ou algo do gênero, teve reserva financeira para também arriscar. Então, é aquele movimento de falar assim, "Putz, o momento é agora", e o mercado reagiu pedindo. Então, se você para olhar, tem índices super baixos de desemprego nos Estados Unidos, mesmo com o Great Resignation. Por quê? Porque as pessoas estão saindo de A, mas estão migrando para B, estão empreendendo, estão fazendo algo do gênero. Então, saiu aquele receio e aquele medo do tipo, eu dependo desta fonte de receita para sobreviver. Não necessariamente, cada um está conseguindo encontrar outras formas. Então, eu acho que teve um misto de coisa quando a gente fala do Great Resignation. E, inclusive, a gente vê também um mercado muito mais acirrado globalmente. De pessoas aqui no Brasil recebendo em dólar, de pessoas recebendo propostas internacionais. E aí não tem a ver necessariamente com o Great Resignation, né? Na sua pura e origem dos Estados Unidos, a pessoa realmente largar, querer mudar ou fazer alguma coisa. São propostas internacionais que ficou muito mais avançado. E aí avançou por quê? Porque a gente teve inúmeras crises. Crise dos componentes eletrônicos, crise disso, daquilo, que requeria profissionais e não só no seu país você estava encontrando. Então, foi essa busca realmente, né, atrás aí de onde estavam os melhores profissionais. Então, acho que tem esse movimento. Do Quiet Quitting, aqui eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque se você olha alguns artigos, tem muita crítica de falar que a geração X, né, Z ou algo do gênero desistindo ou algo do gênero. Eu acho que também tem um movimento das pessoas falarem que tem vida após o trabalho. Então, não quer dizer que ela não seja comprometida com o trabalho, mas está dizendo que, por exemplo, meu limite é trabalhar, sei lá, até às 18, às 19. Você não vê mais uma cultura, e isso eu falo por várias outras empresas que eu também tenho contato, de um perfil muito workaholic que a gente tinha no passado. Das pessoas ficarem até as 20, 21, 22. Você não vê isso, e não é só da geração mais nova. Você não vê, inclusive, de top management, né, de uma maneira generalizada. Você vê um ou outro spot. Então, as pessoas também conseguiram aprender a impor um pouco desses limites, a tentar equilibrar a vida, porque no começo da pandemia foi uma bagunça, né? Inclusive para horário de almoço, intervalo. Então as pessoas começaram a colocar um limitador, inclusive para a saúde mental, o próprio equilíbrio com a família, a qualidade de tempo. Então, ali para mim, eu acho que ainda a gente vai descobrir na prática se realmente é uma desistência, igual muitos artigos estão dizendo, de falta de comprometimento, ou se a gente está tendo uma mudança cultural de comportamento, muito de equilíbrio mesmo de trabalho.
Eu acho que é isso, né? Acho que é de achar o ponto de equilíbrio ainda. A gente está Uhum. vivendo, né? Sai de um extremo, está Os vivendo um outro extremistas. movimento agora, que é o Uhum. extremo. A gente está aprendendo a entendê-lo ainda primeiro, né? Entender o que significa isso. Mas eu entendo que sim, tenho o mesmo pensamento que você, que é uma mudança cultural mesmo. A gente ainda não chegou no ponto de equilíbrio, mas a gente vai chegar.